Pode mandar aí Eu no mesmo chat. só fui pegar a matéria pra estudar agora, né? Então, Matéria da P2? é, E quando é que é a prova? Que eu nem sei. daqui uma semana, Entendi. Dia 17? quinta, Uhum. isso. O que temos aqui? Acho que eu tenho uma ideia, mas eu me enrolei com essa questão. Entendi. Qual foi a sua ideia? Deixa eu compartilhar a tela pra gente ver a mesma coisa. Uhum. Deixa eu fechar a porta aqui também. Calma aí. Falei. Quando eu li esse enunciado, a primeira coisa que me veio na mente foi, pô, se eu tô no último endereço, eu tenho que tentar acessar algo como se fosse FFF, né? Perfeito. Concordo com você. Né? Em hexadecimal. Aí eu fui tentar setar esses A0 até A6 para chegar nesse formato e tal. E acabou que não deu certo. Eu fui tentar, eu vi que tinha que, por exemplo, no decodificador que tem a saída lá Y6, eu fui tentar botar o X0, X1, X2 até o X tal, nesse formato para tentar chegar no último endereço. Aí eu fui tentando fazer isso, só que aí não chegou. Pelo menos não na resposta. No caso, você está falando do A6 até o A0, botar tudo em 1, né? Com certeza. É, Mas o resto aí já é outros 500, porque o objetivo é fazer com que CE seja igual a 1. CS é igual a 1. Isso, que é o chip E o que é o enable. CE, por acaso? Chip enable. É um É um enable, enable normal? exato, Então, exato. entendi. Então, tá. Então, no caso, esse decoder aí, ele é. Esse decoder aí que tem a saída Y6, ele só tem três entradas. Aí eu tenho que ligar a 6, então eu sei fazer isso. Sim. E o resto não preciso ligar, né? Eu tenho que ligar só a 6. E naquele ali que tem o Y3, eu tenho que ligar o A3 também, né? Sim. Pra dar enable nele. E ali naquele A3 até A15 eu vou botar tudo em 0 porque o enable é em 0. Sim. É isso? Isso. Tá. Então acho que com isso eu consigo me virar. Legal. Eu tava Né? tentando conectar aqui meu tablet, mas não tá dando certo. Pra eu conseguir escrever legal. Eu posso escrever com o mouse também. Então aqui tudo ficaria em 1. Né? Então vamos dividir pra gente já passar para hexadecimal. Ops. Calma aí. Eu lembrei, esse cara aqui não gosta de... você não tá vendo minha tela? Tá vendo Eu agora? tô agora. Tá. Vamos passar pra cá, aqui eu consigo escrever legal. Tá vendo legal? Uhum. Então, daqui até aqui vai ser um F em hexadecimal. Tudo em 1. Sim. Daqui até aqui, já depende, né? Aqui com certeza é tudo em 1. Porque a gente quer que esse pedaço de A6 até A0 seja tudo 1. Mas esse A7, vamos ver se esse A7 ele vai estar em 1 também. Porque o que eu Tem que ligar a preciso... 6, né? Exato, eu preciso ligar o Y6 desse decodificador, ou seja, ter uma entrada binária igual a 6 aqui. Que é igual a Sim. Que é igual a. Deixa eu 0, lembrar. 1, 1. 0, 1, tá bom. Porque aqui é o menos significativo. Uhum. Então aqui o A7 é 0. Uhum. Então, do A7 até o A4, a gente tem Beleza. 7 em hexadecimal, né? Esse aqui é o Sim. 7. Vou botar aqui, ó. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. E aqui vai ser, então, 1, 1, né? Uhum. Então, esse começo aqui, desse novo dígito de hexadecimal, já começa com 1, 1, 1. Agora vamos ver a próxima lógica, que a gente quer dar enable nesse decodificador, então a gente tem que ligar o Y3. 3 Aí em vai binário. ser 0, 1. Isso aí, o inverso ali do outro.
Agora o x2 é 0. Então aqui vai ser 0, aqui vai ser 1, 1. Então aqui em hexadecimal também é F. Uhum. Por fim, você falou bem, temos que colocar tudo aqui em 0, porque esse enable aqui tem que ser igual a 0. E a única configuração de 3 bits entrando na OR para dar 0 como output é 000. Uhum. Então aqui eu tenho 0. Então a resposta é 0, F7. Tranquilo, então. Essa daí foi rapidinho. Deixa eu ver outra aqui. Quando é o enunciado e a figura. Enunciado. Yes. Esse é fio. Só conferir se eu não peguei errado. É isso mesmo. Tá, esse vídeo... Ah, tá. É uma mesma questão, né? A foto só tá em outro lugar. Sim, é foda a questão. O sistema de dados do link abaixo vai ser controlado por um controle microprogramado. Sabendo que o campo de controle da microinstrução tem formato horizontal, quantos bits tem o campo de controle? Você lembra que é o formato horizontal? É, isso que eu ia te perguntar agora. O que isso tem de relevante? Tem muito de relevante. Isso a gente vai para a última aula dessa P2, que é a aula 18. Opa, slide. Controle microprogramado. O controle microprogramado, basicamente, é uma linha serial, perdão, é uma string binária, que dada essa string binária, ela vai dar um controle para o meu sistema de controle. Entendeu? Então, o meu sistema de controle, digamos, ele pode fazer várias funções diferentes, dependendo de certos bits de controle. Como, por exemplo, esse sistema aqui. Ele tem vários registradores e dependendo do que eu coloco como load e output enable desses registradores, assim como qual operação a Lua vai fazer, eu obtenho resultados, né, processos diferentes, execuções diferentes de alguma coisa. E como eu falo para ele fazer uma execução diferente. Eu colocando L0 um bit 0, 1, sabe? Eu vou escolher a combinação de cada bit, que a gente chama de bit de controle, de cada componente do meu sistema de controle, entendeu? Sistema de dados. Então, a gente viu na monitoria passada, não sei se você viu, a respeito da aula 16. E começa falando, não sei se é exatamente 16, mas quando ele começa falando sobre sistemas RTL. Na verdade, ele fala Não cheguei a ver, não. O sistema RTL é isso, é você conseguir dividir o seu sistema entre um sistema que faz um controle do sistema, aí o segundo é o sistema de dados, que vai executar a coisa, entendeu? E a gente viu na monitoria passada, posso até abrir aqui de novo. Aqui. Essa divisão, tá vendo? Um sistema RTL, você tem o subsistema de dados e o subsistema de controle. Basicamente, eu acho que tem um exemplo muito bom na aula 14, assim, para visualizar, não, na 15. Na 15 ele faz, se eu não me engano, uma implementação desse tipo de arquitetura. Aqui. Então, por exemplo, ele quer executar isso aqui. Ele quer ter um programa que tem uma entrada x e y e ele coloca a igual a x, w igual ao valor absoluto de y. E ele faz... é um registrador. Sim.
Beleza. Exatamente. E, na verdade, acho que o que ele quis dizer é você tem registradores X e Y, né? Vamos dar uma olhada aqui. E o A é a entrada, assim como o W é a entrada para Y. Tá. Isso é esquisito, né? Como ele fez aqui. Bem, o importante é você tem um valor que vai ser guardado em registradores. Sim. E no caso aqui, ele faz um tratamento desse dado. Y vai entrar como o valor que entrar em Y, tanto faz, vai ser absoluto. Você vai fazer um complemento de 2 caso ele seja negativo. É isso. Uhum. Depois, temos um if statement aqui, né? Se A for menor que W, ele vai fazer um tipo de coisa, uma execução diferente, caso A não seja menor do que W. E aí, como é que eu faço esse if em nível É como 2? se fosse, sei lá, se der sim é 1, se der não é 0. Uma parada dessa. É uma condição. É uma Que nada condição. mais é do que uma condição. Enfim, ele monta aqui o sistema dele de dados de uma forma que ele consiga, dependendo do controle, fazer todas as execuções que o grafo de execução, que é esse cara, demanda dele. Então, para você montar um sistema RTL, que ele está mostrando nesse slide, você pode montar dessa forma, desse passo a passo. Você primeiro vê tudo o que o seu sistema de dados deve fazer, tipo, deve conseguir fazer. Entendeu? Uhum. Então aqui Que aí no caso são esses blocos aí de sim e não. é tudo, né? É tudo. Olha só, esse Tudo. cara aqui me diz que tenho que ter no mínimo 2 registradores, porque dois dados vão ser guardados ao mesmo tempo. Ok, então ele pega 2 registradores, ou começa, 2 registradores. Mas não só isso, ele tem um tratamento aqui do dado do Y. Então ele pega um módulo que é uma caixa preta, né, para ele, de absoluto, né, valor absoluto. E aí ele vai retroalimentar aqui esse registrador Y de algum jeito, né? Mas assim, o jeito como se dá esse controle vai ser depois. Eu só estou montando meu sistema de dados de uma forma que ele consiga fazer essa execução. Não importa o quando ele vai fazer a execução. O quando vai vir quando a gente for programar, for implementar o subsistema de controle, entendeu? Sim. Então, aqui a gente só está interessado no o que ele deve conseguir fazer. E aí você monta com esse pensamento. Uhum. Aqui, ó, ele deve... Claro que isso tudo projeto não vai cair na prova. Mas é bom entender, né? Sim, tô Porque entendendo. diria que cairia se fosse uma prova discursiva. Mas como não é múltipla escolha, Tá. não tem como ele pedir projeto. Aí ele já pegou aquele bloco comparador para fazer aquela comparação, né? Já chegou e botou Ele faz uma um comparação aqui de... incrementador. Exato. Então, esse K aqui é um binário que vai avisar o sim e não. Sim. Exato. E ele vai direto para o controle. Por isso que a seta está apontando para fora do nosso subsistema de dados. Porque isso é uma informação que vai direto para o subsistema de controle, que ele vai tratar essa informação e vai planejar qual vai ser o próximo passo do subsistema de dados, entendeu? Entendi. Então, caso K for igual a 0 no dado estado, o próximo estado é 1. Se K for igual a 1, o próximo estado vai ser outro, entendeu? No Sim. caso, vai ser o estado, quando K for igual a 1, ou, né, for o sim daqui, vai ser o estado em que o meu subsistema de dados vai executar A igual a mais 1, ou seja, registrador A
vai receber o incremento dele mesmo, e o contrário para o registrador y. O y vai receber o decremento dele mesmo. Mas caso k for igual a zero, significa não aqui, ele vai fazer essa execução que é z igual a 4a. Ou seja, um novo registrador, ou não, né, porque já é a saída, vai ser igual a 4 vezes o valor do registrador x, no caso tem o valor de a. Então, nesse momento aqui, o que ele faz? Ele pega o valor do que está no registrador A e coloca aqui um left 2, ou seja, um shift para a esquerda em 2 unidades. Um shift para a esquerda de um vetor binário em uma É vezes unidade, 2, né? exatamente. Aí, mais um shift, vezes 4. Então, aqui entendemos o sistema de dados dele. Entendi. Agora, como a gente faz o subsistema de controle? Aí tem todos os comandos aqui, ó. Foi o que eu disse quando eu estava mostrando esse slide aqui, ó. Esse cara, tem vários componentes, como o que ele montou lá no outro slide. Mas cada componente, ó, tem uma linha de controle individual, ó. L0 é o que? É o load desse registrador. Ou seja, ele receber um dado. Se isso aqui for igual a 1, ele vai receber o dado que está vindo daqui. Se for igual a 0, ele não recebe dado nenhum. Ele continua com o dado que está dentro dele, o estado dele. Esse aqui é o provavelmente output enable. Se esse aqui for igual a 0, né, o desativado, dependente da lógica de entrada, ele vai ou não Dá uma saída. dar uma saída. Né? Se 0 for igual a 0, ele vai estar em alta impedância. Se 0 for igual a 1, ele vai mostrar qual é o estado dele atual. É isso. E assim por diante. Ó, a própria, esse sistema, sinal, essa lua aqui pequena, né? Ela tem esses sinais aqui de qual vai ser a operação, que também são sinais de controle, são bits de controle, etc. O próprio mux tem o seleção, também vai ser um bit de controle. Isso tudo, quem vai ser responsável por dar o sinal? O subsistema de controle, entendeu? Aquele casinho. Não. O casinho é um valor que sai do subsistema de dados que vai para o subsistema de controle. Vou mostrar de novo. Aqui o casinho, tá vendo? O casinho é um bit. É um bit que, dependendo do que acontecer no subsistema de dados, ele tem que ir para o subsistema de controle. Aqui, ó. Para o subsistema de controle interpretar qual vai ser o próximo estado. Entendeu? Ele que muda o estado, então. Não. O subsistema de controle, ele sempre vai ser o cara que vai mudar o estado. Mas ele depende de K também. E K é só uma entrada do subsistema de controle, que quem dá é o subsistema de dados. A ordem de execução normalmente é o quê? O subsistema de dados passa uma coisa pro de controle ou o contrário? É uma... Se for começar do zero, assim, ligou o negócio. Então, ligou o negócio é o controle falando para o dados começar, digamos assim. Mas é bom colocar na cabeça que isso não é verdade, porque sempre há comunicação. Entendeu? Olha, esse cara aqui, K igual a 0, no estado inicial é uma comunicação. Talvez não interfira no estado inicial 0, mas vai interferir em algum estado. Entendeu? É bom entender que o subsistema de controle, ele nada mais é do que uma máquina de estado. Né? Aqui, ele, depois que implementou o subsistema de dados, ele vai implementar aqui o subsistema de controle, e nada mais é do que uma máquina de estado, ou seja, vários flip-flops que, dependendo do estado dele, vão cuspir, né, os sinais de controle para o meu subsistema de dados. Então, vamos dizer que o estado inicial
da minha máquina é 0,00001. Não, perdão. Vamos fazer 0,00001, assim. Porque ele está usando um sistema de codificação de estados chamado OneHot. Você sabe o que é o OneHot? Ele é assim, cada estado ele sempre vai ter um flip-flop como sendo 1 e o resto 0, entendeu? Entendi. Aí o próximo estado vai ser um outro flip-flop 1 e o resto 0. Entendi. Ou seja, por isso que ele deu nomes aos flip-flops, porque cada flip-flop representa um estado diferente do meu subsistema de controle. Ah, tá. Aí quando tiver em cada estado, esse flip-flop vai acender. Isso, e o resto vai estar apagado. Entendi. Isso que é um on-hot. Então, o primeiro estado é o waiting, né? Bem intuitivo. Ele está esperando a entrada. Aqui, se eu der um zoom aqui, olha lá, o waiting é a primeira coisa. Depois do waiting, vamos ver o que o waiting faz. Se esse flip-flop está em 1, esse aqui é igual a 1, que está entrando nesse mux, que esse sinal start, caso ele seja 0, ele vai estar apenas realimentando o D desse flip-flop, e o clock aqui batendo, claro, vai continuar com o waiting sendo o estado. Sim. Então, sem o start ser igual a 1, ou seja, com o start sendo igual a 0, o estado se mantém. É o waiting. Faz muito sentido, né? Sim. Então, agora, quando o start for igual a 1, esse mux aqui, ele vai dar, então, esse sinal 1 para esse flip-flop. E, como a gente sabe, esse multiply aqui está em 0, né? Então, esse sinal aqui, que vai ter esse OR, junto com esse mux aqui, são dois sinais zeros, que numa OR resulta em 0. Vai zerar isso. Então, aqui fica 0, aqui fica 1. Então, quando eu boto start igual a 1 aqui, ele já sai do wait e vai para o setup. Perfeito? Sim. Tranquilo. Aí, o que é o setup? O setup é ele receber as entradas. Então, vamos ver. O setup parece que não depende de nenhuma entrada, né? É só uma questão de ele vai dar, ó, sinal, quando esse cara aqui for igual a 1, para essa hora aqui, que vai dar load X no registrador X. Vai dar load no registrador X. Assim como vai dar load no registrador Y. Então, o que é o setup? Se eu der start, é porque eu já tenho os meus inputs já colocados, certo? Aperto start e aí meio que o registrador ele vai guardar essas informações desse meu input. E é isso que ele está fazendo. O setup está dando o sinal de ativar o load de cada registrador. Vai estar passando para dentro do conteúdo lá. Exatamente. Entendeu? Então, a ideia principal é essa. Cada estado ele vai dar um sinal de controle para o meu subsistema de dados. Entendeu? Sim. Por exemplo, aqui o setup deu sinal de controle de load para o registrador X e Y receberem o dado de entrada. Registro respectivo de dados de entrada. Depois, ó, isso aqui só dura um ciclo de clock, porque logo depois, esse aqui vai ser igual a 1, e aqui, ó, esse aqui já é 0, vai entrar nesse D aqui como sendo 0. Certo? Então, bateu o clock, está no setup, já muda para esse novo estado. ABS. ABS vem de absoluto. Esse aqui é o estado em que o dado de Y ele vai ser alterado caso ele seja negativo, entendeu? Então, como ele faz isso? Ele vai para 1 aqui, né? Então, esse aqui vai para 1, essa linha vermelha está indo para o load de Y. Então, vamos lá ver. Além do load de Y, o cell Y0 vai estar igual a 1, né?
Tá vendo que esse vermelho tá tanto Sim. entrando nessa O, como descendo aqui. Uhum. Vou dar um zoom aqui pra gente ver, ó. Tá vendo que o registrador Y, ele vai receber um dado que vem desse MUX. E se eu colocar cell Y0 aqui, eu não sei se você tá vendo, não sei se tá muito Tô claro. vendo. Beleza. Esse cell Y0 for igual a 1, significa, e cell Y1 for igual a 0, que é o caso aqui, porque o iterate que dá o sinal para cell Y1 Já e tá ele é em igual a 0. 0, exato. Então o que, que eu tenho aqui? Eu tenho esse MUX, a saída dele vai ser igual ao que está vindo aqui do 1, certo? Aham. Que é o que? Esse cara aqui, que é o meu módulo de absoluto. Então, no estado de absoluto, o que está acontecendo? Como isso aqui é algo combinacional, a resposta do valor de y ser absoluto já está aqui, nesse barramento, concorda? Uhum. Porque é algo combinacional, é instantâneo. Mas para preencher aqui o estado do registrador, eu preciso que o Então, load y seja 1 e que bata o clock. E é isso que tem vai que bater o acontecer. clock. Oi? Não, falei, tem que bater o clock. Isso aí, Isso isso mesmo. aí. Então, o load y está igual a 1, o meu MUX está setado para receber esse 1, então é isso que acontece. No estado ABS, eu tenho registrador Y recebendo seu valor absoluto. Tranquilo. Aí, logo depois disso, esse cara também vai para 0 no próximo período de clock. E vai fazer com que esse cara aqui vá para 1. Esse cara aqui é o check iter, né? Ele vai checar qual iteração que ele está. É aquele if, é como se fosse aquele if. Exatamente. Aqui, vamos ver. É que ele foi para 1, certo? Beleza. Então aqui o Q vai ser igual a 1. E olha só o K chegando aqui. Se o K for igual a 0, o Tá. próximo estado vai ser um multiply. Se for Entendi, igual a entendi. 1, vai ser iterate. Entendeu? Uhum. E o multiply e iterate nada mais são do que essas coisas aqui, ó. Aham. Entendi. Por que iterate? Porque ele vai, esse cara aqui, ele, depois de ser executado, ele pergunta novamente pro if. E ele só acaba, esse loop só acaba indo pro multiply, né? Não, né? Se ele já Entendi. entrar pro multiply, significa que acabou a minha conta, né? Entendeu? Uhum. Legal. Então aqui sendo igual a 1 e o K sendo igual a 1, por exemplo, vamos ver como é que ele vai pro iterate. Aqui vai ser igual a 1, então o iterate agora é igual a 1, né? Bateu o clock. O iterate faz o quê? Faz com que o load x e o load y sejam iguais a 1, né? Porque esse aqui está entrando nessa OR, que dá 1 para load x, entrando de novo nessa OR, dá load y. Uhum. Assim como dá cell y1 e cell x. Vamos ver aqui. O cell y1 ser igual a 1 e o y0 ser igual a 0 significa que o registrador y... Pegando 2. Isso, pegando 2. Que é quem? Esse deck aqui, que é exatamente o que ele está pedindo. O registrador y receber seu conteúdo menos 1. E a mesma coisa vai acontecer para o x. É o incremento, é o registrador x. Vai pegar o incremento dele e o cell x está recebendo 1. Então o registrador x vai receber o seu incremento. Uhum. E depois disso? Depois disso, se liga. Esse cara aqui é 0. Então, com certeza, ele está dando 0 para o multiply. Então, o multiply não é um candidato ao próximo estado. Quem é candidato ao próximo estado é o check item. Faz todo sentido. Porque é esse loop aqui. Depois que ele realiza, ele está no estado de iteração, iterate, ele vai voltar para o check item. Uhum. Que é o que acontece aqui, ó. Esse valor 1 volta para O e vai para D. Entendeu? E aí, de novo, ele vai receber o valor aqui de K, sempre vai estar recebendo,
e verificar qual é o próximo estado. Até que ele vai para o multiply em algum momento e o multiply não faz nada. Acabou. Então, depois de multiply, acontece a multiplicação, né? E ele retorna logo depois do próximo pulso de clock para o waiting. E quando o waiting é igual a 1, ele fala que acabou. Ele passou por Beleza. todos esses estados e acabou. Então, é um sinalzinho aqui que fica... Que, tipo... Porque a gente não tem um registrador que dá a nossa saída. A gente só tem um barramento que tem a saída, mas a gente não sabe quando que acaba. A gente só vai saber por causa desse bit aqui. Porque ele voltou pro wait. Voltou, acendeu o wait. Isso aí. Então isso é um exemplo de um sistema RTL. É um subsistema de dados e um subsistema de controle. Entendeu? Entendi. E aí, quando a gente vai... Então o RTL sempre tem uma parte sequencial e uma parte combinacional. digamos assim. A RTL, ele Normalmente essa sequencial é que é o controle e a combinacional é que é Aham. o de dados. Mas entenda que aqui também há componentes sequenciais, digamos assim. Sim, Registradores. registrador. Mas a ideia do estado, quem controla é o controle. Entendeu? É isso. Aham. A ideia do subsistema RTL é exatamente ser capaz de fazer essas coisas que são representadas pelo grafo de execução, entendeu? É você ter como conseguir fazer essas iterações, essas condicionais, sabe? Entendi. A gente está encaminhando para o computador, né? Nada mais é do que isso. Por exemplo, o slide 18, que é o último para P2, a pegada dele é a seguinte: esquece o subsistema de controle como uma implementação de uma máquina de estado. Esquece. Agora, imagina uma memória. Eu não consigo desenhar aqui. Imagina agora uma memória em que cada linha dessa memória, cada endereço, vai ter uma palavra binária que vai estar ligada a cada bit, ligada a cada linha de controle do seu sistema de dados. E aí basta eu fazer com que eu acesse um dado endereço aqui que me dê um controle para um dado estado. Né? Entendi. E aí eu só devo controlar em qual endereço essa memória tem que estar para esse cara aqui rodar do jeito que eu quero. Entendeu? Então é literalmente endereço dá uma determinada instrução. Isso, exatamente. Acessei esse endereço, acontece isso. Exatamente. Tá. E aí, como é que eu monto um programa, né, dentro dessa memória? Eu faço de algum jeito em que eu vá seguir uma ordem exata, né, do meu programa dentro dessa memória. Ou seja, primeiro eu passo aqui para o endereço 1, depois eu passo para o endereço 2. Aí eu faço uma condicional que eu não posso mais... Ou eu vou para o endereço 3 ou eu vou para o endereço 4, entendeu? Então é um salto. E é isso que a gente vai ver no slide 18. É isso que o slide 18 está sugerindo. Pensar o sistema de controle não mais como uma implementação de máquina de estado, mas sim como um controle de uma memória, em que cada endereço dessa memória tem uma micro-instrução. É o termo que ele usa. Entendeu? Vamos dar uma olhada. Isso tudo para ver essa questão, né? Porque a gente tem que entender primeiro o que é um controle microprogramado, que é o que o slide 18 fala, para depois entender o que é um campo de controle de microinstrução horizontal. É isso.
Então, é essa a sugestão dele, ó. Subsistema de controle, controlador convencional, controlador microprogramado. Essas são as duas opções, digamos. Ele já mostrou o convencional, agora a gente está entrando no microprogramado. Isso aqui é o slide 18. Características da estrutura de um controlador convencional. Ele não modular, ele é irregular e ele é fixo. Quaisquer módulos podem ser usados para se montar um controlador convencional. Não tem nenhum padrão de interconexão entre os módulos. E qualquer alteração implica em mudança de hardware. Então, isso aqui que é o problema que ele quer solucionar. Entendi, Se é uma memória, a gente pode muito bem reescrever coisas dentro da memória e dessa forma o programa vai ser diferente, concorda? Uhum. A questão é, ok, o subsistema de controle continua o mesmo, mas se ele tiver uma capacidade de processar várias coisas, tipo, não ser, ser algo mais geral, então eu consigo fazer qualquer coisa dependendo do programa que eu faço e coloco dentro da memória. Entendeu? Uhum. Então aqui, ó, implementação do controlador microprogramado. Então a memória, o conteúdo da memória agora que vai ser o estado do que vai controlar o subsistema de dados. Então eu só escolho qual o endereço e eu escolhi qual vai ser o estado. E o estado, né, nada mais é do que dado da memória. E esse dado que sai da memória eu conecto ponto a ponto com as linhas de controle do subsistema de dados. Aqui. Fiz aqui um exemplo, olha só. Um subsistema de dados nada mais é do que 3 registradores com barramento compartilhado, tanto de entrada quanto de saída. Cada registrador tem uma linha de controle, ó, de output enable e de load, certo? Uhum. Então, dentro de uma memória que controla esse subsistema de dados, o que a gente tem? A gente tem cada bit sendo responsável por uma linha de controle. Então, isso aqui, ó, não sei se você consegue ver bem, é a representação da nossa memória. Dentro da memória vai ter para cada endereço uma palavra binária. E cada bit aqui, ó, esse aqui representa o output enable do registrador 1. R1. Exato. O load do R1 e assim por diante, mesma coisa. Entendi. Então, para cada registradorzinho eu tô tendo que usar 2 bits. Isso, exatamente. Perfeito. Então, pensar, tipo, o que sai desse barramento aqui, e 0, nada mais é do que conectar, né, isso aqui. Tá ligado? Mesma coisa aqui. Isso aqui vai aqui. 1 a 2. Assim por diante. Então, olha só. Qual é o grafo de execução que a gente quer fazer? Né? Qual é o programa que a gente quer fazer? A gente quer aqui o conteúdo de R2. R1 receba o conteúdo de R2 e R2 receba o conteúdo de R3. Primeira execução é essa, a segunda é essa. Certo? Uhum. Então, dentro da memória, o que eu vou ter? Eu vou ter um primeiro endereço para se executar essa instrução, as linhas de controle que fazem isso. R1 receber R2. E você entende por que essa configuração faz isso? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. O O tá em 0. Não tem 1. Tá. O O2 tá em 1 para vazar a informação do R2. Perfeito. E o L1 tá em 1 para receber essa informação do barramento compartilhado. Isso. Tá. E aí? E o resto tá zerado para não receber nada. Isso aí. E o próximo endereço é para fazer R2 receber R3. Pela mesma lógica, load de 2, ele vai receber alguma coisa. Beleza, tá certo. R2 vai receber. De quem? De 3. Output enable de 3. Output 3. Tá. Isso aí.
A única coisa que não está mostrando aqui é como que a gente fez com que o meu endereço vá desse para esse aqui. O que está faltando para a gente... Essa variação de estados, né? Exatamente. O controle de qual endereço é o próximo para o meu programa inteiro. Para o meu microprograma. Uhum. Entendeu? Entendi. E é isso que ele vai propor implementar. Né? A única coisa que está faltando é como eu faço o controle do endereço. Daí é aquele mesmo esquema de pensar que você tem que codificar cada estado, que nem, sei lá, em série. Até eu quero ir desse estado para esse estado, então esse estado tem um código e aquele outro estado tem outro, então para eu ir para esse outro estado tem que dar alguma entrada e é isso. Não, eu acho que não. Você fez série com quem? Com o Zé Arthur? É, com o Zé Arthur. Eu lembro que no final ele tem essa coisa de você escolher qual é o melhor estado para uma questão de otimização, né? Sim. Que não é nada a ver. Eu não sei se é isso que você estava falando. Não foi exatamente Ah, isso tá. que eu falei, não. É só. Eu vou tentar falar de novo. É uma questão de como é que eu sei que depois de X eu vou para X mais 1? Tem que ter alguma entrada, né, Tem que ter nessa máquina algum de estado. controladorzinho aqui, entendeu? Uhum. Nessa questão aqui, basta um contador módulo 1, né? Quer dizer, um contador módulo 2, no mínimo. Para falar o quê? No primeiro pulso de clock, eu tenho esse estado. Do próximo pulso de clock, aí esse contador também vai receber esse clock, ele conta X, no próximo pulso, X mais 1. Então agora ele está esse barramento de endereço que está na memória vai ser X mais 1, por causa desse contador. E aí sim o dado vai de X e no próximo pulso de clock, X mais 1. Entendeu? Então, a ideia o subsistema de dados já está completo, o controle aqui não está completo. Tem a memória, beleza, é muito importante ter a memória com o nosso programa dentro dela. Mas a gente precisa de um cara que vai me falar qual vai ser o endereço. Uhum. Entendeu? Aqui, ó. Subsistema de controle. O que tem no subsistema de controle? É um cara que vai selecionar o estado, que nada mais é do que uma implementação para dizer qual é o próximo endereço dentro de uma memória de controle. E que dentro dessa memória de controle eu tenho meu programa. Em que eu falo aqui, num estado J-1, eu tenho uma palavra binária que sai aqui como dado, nada mais são do que linhas de controle para os meus módulos no subsistema de dados. A gente já viu isso. E aqui ele começa a implementação. Ele sugere um registrador de endereço, em que o clock desse registrador é o mesmo do sistema de dados. Beleza? Então aqui pelo menos a gente já tem algo a se guardar um endereço. Depois ele sugere um gerador de endereço, que vai gerar um endereço e vai guardar nesse registrador que vai dar o endereço para a minha memória de controle. Já está ficando melhor. Beleza? Mas agora, como é que funciona esse gerador de endereço? Aqui ele está como uma caixa preta. Nosso objetivo vai ser desvendar como construir. Aqui ele já tem uma sugestão para encaixar algumas lacunas na nossa implementação. Por exemplo, dentro do meu microprograma, da minha microinstrução, essa nomenclatura para cada palavra binária aqui, em cada estado da memória, eu posso ter uma parte reservada para escolher qual é o meu próximo endereço. Tá ligado? Imagina aqui, ao invés de só ter esses 6 bits, eu tenha mais aqui 2 bits, ou no Pra caso... saber qual o próximo. Exato, para saber qual é o próximo, de forma bem explícita. Ou seja, eu tenho aqui o binário de qual vai ser a próxima instrução. De qual vai ser a próxima memória que eu tenho aqui. É indispensável isso, né?
Não, Tem que saber como funciona. perfeito. Mas assim, isso é um dos jeitos de se fazer, entendeu? Com certeza é indispensável você ter que saber qual é o próximo endereço. Mas o que ele está mostrando aqui é uma ideia de como fazer isso. Porque ainda Uhum. tem porque ele dá essa ideia com relação a endereços não sequenciais. Por exemplo, o que é esse... Vamos falar primeiro dessa retroalimentação aqui. Aqui ele está falando que essa coisa de pegar o endereço atual e colocar dentro do gerador de endereço serve, dentro da implementação dele, para o estado sequencial. Ou seja, se eu estou em x1, eu quero ir para x mais Ah, 1, sim, entendi. basta eu ter Entendi. um incrementador para Do falar. endereço atual. Perfeito. Aqui Uhum. x, aqui vai ter um somador mais 1, e o próximo endereço é x mais 1, entendeu? Entendi. Aí Mas, se tu tá num estado não sequencial, um negócio mais louco, você precisa de um endereço específico baseado naquela exatamente. tabelinha ali. Por exemplo, se eu não quero que seja x mais 1 meu próximo endereço, eu quero que seja exatamente 500, sei lá, em X. Aí eu vou ter o Uhum. 500 aí, entendeu? Por quê? Porque o meu programa roda assim e dane-se. Mas é isso que eu tenho que ter. Entendeu? Então, se o meu programa, ele dentro dele faz uma condicional, por exemplo, em que ou você vai para o endereço não sei o que, ou você vai para o próximo endereço, entendeu? Para você ter Uhum. esse endereço não sei o que, você precisa de que esse dado endereço esteja dentro da sua microinstrução. Ou seja, dentro aqui do estado. É isso que ele está falando. Então, dentro da memória, vai ter o dado, né, que vai sair da memória, e a gente pode dividir ele em duas partes. O que vai para as linhas de controle do subsistema de dados e a parte que é o endereço da minha próxima instrução. E esse dado tem um formato fixo? Tipo assim, sei lá, os tais primeiros bits são Não, endereço, o resto é o dado. Ou não? não, não. Então, depende da sua implementação. Você pode ordenar do jeito que você quiser. Mas é importante O entender. Brahma não costuma botar nenhum específico assim. Então, ele tem. Deixa eu ver. A gente vai ver que há mais divisões aqui dentro do que só essas duas coisas. É porque eu tô fazendo, eu perguntei isso porque eu tô fazendo ArcComp e SD ao mesmo tempo, e aí eu vi que tem uma parte que ele separa nesse esquema. Tipo, esses tantos, tais primeiros são do endereço e o resto são Aham, do dado, entendeu? entendi. E aí é um formato fixo lá. Por isso que eu perguntei. A gente. Pra falar a verdade, eu não tô me lembrando. As nossas respostas estão todas nesse slide aqui mesmo. Então a gente pode dar uma olhada rápida. Deixa eu só colocar aqui o celular pra carregar. Oi. Oi, Oi, desculpa interromper aí a dúvida de vocês. Quando você tiver um tempo, eu posso conversar rapidinho com você? Quando você acabar aí? claro. Valeu. Então essa é a ideia. Aqui ele está falando sobre a nomenclatura. Cada palavra binária dentro da memória é uma microinstrução, conteúdo de uma posição de memória, e um microprograma é formado por uma sequência de microinstruções que realizam, né, um objetivo em comum. Uhum. Cujo objetivo é implementar função de transição de estado e saída. Horizontal e vertical. Chegamos no exercício, né? É. Campo de controle da microinstrução tem formato horizontal. Então aqui ele está pré-definindo o formato da microinstrução. Então você está certo, tem uma divisão. Eu estava querendo entender se lembrar disso, né? E de fato tem um campo de controle e um campo de sequenciamento.
Um campo de formato do campo de controle pode ser horizontal ou vertical, e olha só, encontramos nossa resposta. O horizontal, e isso tem ArcComp, tenho certeza, não sei se você lembra. O horizontal é cada conteúdo que sai da memória vai direto para a linha de controle do sistema de dados. No vertical, não, você tem meio que uma economia, né, de bits da memória, em que dependendo da classe, digamos assim, do sinal que você tem que ativar, você pode colocá-los dentro de um decodificador, e sabendo como o decodificador funciona, né, apenas um desses caras aqui vão ser ativos por vez. Isso aí é pra diminuir a quantidade de bits, né? Dentro da memória, exatamente. É. Como eu sei que o comportamento desses sinais é um por vez, por exemplo, esses caras aqui, eu sei que sempre vai ter, pelo menos, na verdade, no máximo, um output enable ativo. O resto tem que estar desativo. Sim. Desativado, concorda? Uhum. Então esses caras aqui, eles, digamos, são on-hot, né? Só um vai ter ativo e o resto vai ter zero. Obrigatoriamente, porque senão você tem um conflito aqui de sinais. Faz sentido. Então, por exemplo, a classe Output Enable, elas poderiam estar aqui saindo de um decodificador. E aí, dado uma codificação aqui, você diminui o número de bits dentro da memória para fazer o controle desses sinais. Entendeu? Sim. Então a gente sabe que... Pelo que eu vi, então, visualmente, que no horizontal não tem esse decodificador. Isso. E no vertical tem. É isso, basicamente. Será que é o bastante pra gente fazer o exercício? Sistema de dados, link abaixo, vai ser usado por sabendo que o campo de controle da microinstrução tem formato horizontal, quantos bits tem um campo de controle? O campo de controle é esse amarelinho aqui. O de sequenciamento é esse cara aqui. Vamos pegar um exemplo. Porque aqui não tem sequenciamento ainda, né? Ele só está dividindo em campo de conexão e campo de operação. Não é a mesma coisa que a gente quer. Bem, o campo de controle nada mais é do que o campo responsável pelos bits de controle que estão saindo da memória e estão indo para o nosso subsistema de dados. Então, olhando aqui para a foto, o que você acha que estaria dentro do campo de controle? Cada bit. Quais bits vão estar no campo de controle? Deixa eu... Isso daí já é... Essa figura aí já seria a implementação dos dois, tanto de controle quanto de dados, né? Não, aqui é dos dados. Isso aqui é o subsistema de É dados. só uma figura só dos dados. Como ele está falando que a gente está tratando de um controlado por um controle microprogramado, não existe a implementação do sistema de controle. Ele é isso aqui. É uma memória e um gerador de interesse. Exatamente. Isso aqui é a arquitetura do nosso sistema de controle. E ele só está mostrando na imagem, então, o de dados. Tá, a minha ideia inicial é ver quem são as entradas desse... Isso. As entradas, no caso, que controlam os módulos. Por exemplo, Sim. Esse registrador aqui tem um load e um output enable. A gente já viu vários exemplos disso. Então, conta aí, um load e um output enable com certeza vão estar dentro do campo de controle. Entendeu?
E assim por diante, ó. Seleção do Mux também tem que estar. Tudo que é controle, tudo que vai direcionar o que cada componente faz, isso vai estar dentro do controle. E se ele é horizontal, a gente não precisa se preocupar com as classes, digamos assim, dos diferentes bits aqui de Ah, é. controle. Se ele fosse vertical, eu pensaria, eu contaria isso e pensaria num 2 elevado a n que dava isso. Você tem que, na verdade, é mais ou menos isso, né? Você tem que prestar atenção muito bem em cada em cada bit, em cada classe, né, de bits em que apenas um fica ativo por vez. No caso aqui, eu diria que não tem nenhum desse nível, entendeu? Porque o vertical só funciona quando a gente tem essas classes de bits que só um funciona de cada vez. Porque se você tem um decodificador, o decodificador tem essa natureza. Você tem uma É. entrada em que as suas saídas, apenas uma vai ser ativa. Uhum. E exatamente são as saídas do decodificador que vão ser os bits de controle de cada componente. Faz sentido. Como horizontal, Clock a gente não precisa contar não, né? Não, Clock não clock, precisa. Né? clock não. Clock é o único Uhum. dentro do sistema. Mas assim, eu não Então, vou resolver essa questão contigo, não. Eu quero que você tente fazer. Não, brincadeira, assim. Mas eu acho muito importante você tentar. Depois que a gente deu uma olhada aí nos slides. tá. Isso que vocês estão olhando a prova antiga, tem em algum lugar? Porque eu não achei isso não. Eu nem sei seu nome, é porque você tá É, falando. É, Gustavo. Ah, não, eu tranquilo. tenho um arquivo aqui, Mas o uma nome pasta do zipada. GoMac do. Aí, quem é você? É José. José. O nome do Gol McDo. É foda. É. Beleza, José. Eu ia falar, o José é aí que tem. Não sei, eu não tenho não. Mas assim, eu não recuso fazer exercício. Então é só vocês trazerem qualquer exercício que eu tento ajudar vocês. Eu só não tenho disponível mesmo. Prova antigo. Eu posso passar pra você, eu passo. É essa do GECOM ou é de outra origem? Não entendi. Essa prova que você tem, você pegou na pasta do GECOM ou pegou em outro lugar? Eu não sei de onde que ela veio, mas uma amiga me passou. Se puder me passar, agradeço. Tranquilo. Só que eu tentei passar aqui pelo Discord, só que tá falando que os arquivos são poderosos demais. A gente não tá aceitando. Eu posso passar meu e-mail aqui em algum lugar? No chat, pode, ou então manda pra mim. Direto. Pode ser tanto no chat quanto na minha DM. Tá, vou te mandar e-mail. Se não for trabalho, eu agradeço. Tranquilo. Vamos à contagem, então. Uma coisa que eu tô percebendo aqui é que tem umas coisas que já estão em 1. Tipo, esse OEDA, esse registrador em 1. Isso daí eu então não precisaria nem contar, né? Porque já tá permanentemente em 1. Isso. Toda vez que tem um é constante, né? É, então não precisaria nem contar, né? Isso, boa.
Aí é bom relembrar aqui, não sei se você sabe, do funcionamento de um arquivo de registradores. Não lembro exatamente não. Mas tá vendo o arquivo de registradores? São esses dois caras aqui. Uhum. O arquivo de registradores é como o nome diz. Dentro dele há vários registradores dentro dele, assim como numa memória, digamos, Hum. que o Braffman implementou aí. Na realidade não são as memórias que a gente tem hoje em dia, mas a lógica por trás pode ser montando tanto como registradores como a que você vê em arquitetura, né, com capacitores. Mas um arquivo de registradores é o seguinte: você tem duas entradas de endereço, na verdade três entradas de endereço, e duas entradas de dados e uma entrada de saída de dados. Registrador, arquivo de registrador. Você tá vendo minha tela? Eu tô visualizando o próprio ArcReg aqui. Não sei se você tá falando dele exatamente. Não, Tô vendo esse ArcReg 1 aqui. Mas eu acho que o modelo que você me montou aí tá parecido. não, mas você tá vendo minha tela aqui do Paint? Agora eu tô. Ah, tá. É que eu quero mostrar como funciona. Aqui, vamos dizer que cada registrador dentro desse arquivo de registradores tem 4 bits, sei lá. E a gente tem 8 registradores aqui dentro. Então, esses barramentos de endereço aqui, vou chamar um de A, Você falou que tem 4 registradores. 4 Repete, por favor. registradores, cada um com 8 bits de dado. Ah, tá. Ah, entendi. Acho que eu entendi. Entendeu? Esses A e B é para selecionar qual é o registrador desses 4, né? Sempre desse jeito mesmo. Calma aí. Uhum. E tá, o resto é desse C, eu não sei ainda. Eu acho que eu fiz o contrário com ele. Deixa eu ver como é que ele implementou aqui. Tem um CLB, mas IP. Eu fiz o contrário. Você tem uma entrada de dados e duas saídas de dados. Grandonas aqui. Essa aqui eu vou falar que é pro A, essa aqui pro B. E esse aqui pro C. E aqui eu vou ter um controlezinho que é o write C. Então, todos os barramentos de endereço, que são esses aqui mais fininhos, eles vão fazer exatamente o que você falou. Eles vão selecionar o endereço de dado registrador. No caso aqui vão ter 8 registradores, né? Então, esses caras aqui vão ter 3 bits. Esses barramentos vão ter cada 3 bits, né? Por quê? Para ir de 0 até 7. Uhum. Né? E aí, o que faz? O que esse endereço de dado dá, né? Qual é a saída dele? A saída dele depende apenas do endereço de A. Porque caso eu coloque aqui 000, a saída aqui de A é o conteúdo do dado do registrador 000. Uhum. Dado de 000. A mesma coisa para B. Aqui se eu botar 001, aqui vai sair o dado de 001. Agora, C é o jeito que a gente escreve coisas dentro de um registrador. Então, por exemplo, se eu quero escrever alguma coisa dentro do registrador 010, aqui eu vou ter uma entrada e aqui eu boto o controle igual a ativar, né? Seja 1 ou seja 0, o write de C, para alterar o dado do registrador 2. E claro, ele tem um Para for. alterar o dado do registrador 2. Exato. Ou o registrador do que você colocar aqui em C. Né? Aqui eu boto, sei lá, vou botar
em hexadecimal, a FF. Agora eu quero que o registrador 2010 tenha FF como dado. E aí eu boto write C igual a 1, dou um pulso de clock. Agora, se eu colocar aqui para verificar qual é o dado contido no registrador 2, por exemplo, ó, 010, aqui vai ser 010, que vai ser igual a FF, porque eu alterei ali naquele pulso de clock. Uhum. É isso que um arquivo registrador faz. Você tem que sempre dizer qual o número de registradores e qual o dado que tem em cada registrador, né? Qual a quantidade de bits. Isso está na aula, para você ver com mais calma, 17. Uma antes do último slide, que cai na P2. Beleza. Então, supondo assim, eu também tenho que controlar esse write, né? Sim, exatamente. Faz sentido. Olha lá, write aqui. Uhum. E você tem que entender quantos bits tem cada cell, né? Cell A, cell C, que eu chamei ali de barramento de interesse. Né? Como são 8 registradores, não, como são... Agora eu não sei qual é a ordem, eu esqueci. Vamos dar uma olhada. Arquivo de registradores. Projetar um arquivo de registradores 8x8. Eu acho que... Calma aí. Sobre memória tem, eu acho. Bora. É isso aqui, não. Acho que é no outro. Aqui. Primeiro eu falo sobre a quantidade de registradores e depois sobre a quantidade de bits. Uhum. Cada registrador, então, nesse exemplo aí, comporta 8 bits. Isso. Tá. Mas aqui tem 4 registradores, aqui tem 8. Entendi. Entendeu? Uhum. Então, eu teria que ter, tipo assim, uma seleção de qual desses 4 registradores eu quero acessar, né? Isso. E só, né? Mas assim, para cada seleção... É porque entender qual é o nosso objetivo dentro dessa questão. É a gente contar o número de bits de controle. Então aqui tem um load, aqui tem um cell. E aqui nesse arquivo de registradores, o que eu tenho? Eu tenho um write, beleza. Mas e esse cell C? Cell C é algo importante. É algo que eu quero controlar. Quantos bits tem cell C? 1 bit. 2 bits. 2 Porque bits. cell C, ele vai selecionar qual registrador eu quero, no caso, dar write. Ou não. Porque o C é quem dá write. O A e o B é quem você dá read. E quantos registradores eu tenho dentro desse cara? Tem 4, então. Exato, log de 2 4. bits. Na base 2. Isso. Aí no cell A, cell B é só 1. Cell A, cell B também é 2. Também é 2? Porque eu posso escolher qualquer que seja o registrador. Tanto para write quanto para read.
Céu A. É que eu tô tentando imaginar esse módulo aí como sendo uma fileirinha de 4. Vamos São desenhar. 4. Eu acho mais fácil desenhar. Vamos desenhar. 4 vezes 8, aí tem Ó, 4 registradores ó, com tem 4 8. registradores. Ó. 2. Ups. 3, 4. Pronto, 4 registradores. Cada um tem 8 bits. Aqui tem 8 bits, aqui tem 8 bits. Certo? Uhum. Aí todo mundo compartilha aqui o endereço de dados, digamos assim. Na verdade, não. Eles até compartilham, mas são duas saídas, né, de dados. Uhum. Então aqui vai ter um output enable, né? E aqui também. Não é assim. Nossa. Mas de qualquer forma, você vai ter um write. Que vai ter que acessar algum desses registradores. Que pode estar conectado a todo mundo. O problema é que a única questão é a entrada aqui de dados também pode estar conectada com todo mundo. Mas esse write aqui, ele tem que estar sobre uma lógica a ser ativado apenas quando o endereço for igual. Então esse endereço aqui de 2 bits, ele pode estar dentro de um decodificador, Uhum. em que tem 4 saídas. E caso eu esteja ativando o 0, então esse cara aqui eu vou juntar com esse write e botar uma int. Faz sentido? Uhum. Mesma coisa aqui. Assim por diante. Por quê, né? Porque write só vai dar write no cara que eu estou selecionando. Sim. Nesse cell C. E aí o dado está entrando em todo mundo, mas só um vai estar com write, porque eu só seleciono um por vez. O decodificador funciona. O dado então tá sempre entrando em todo mundo, o- só que aí eu seleciono Exatamente. onde que ele vai. Sacou? E o céu A, céu B, aqueles outros 2 céus. Então, eu tenho aqui dois barramentos de dados que tem que sair, dependendo do cell. Agora eu vou pensar aqui como eu faço isso. A gente tem que fazer o seguinte, né? Cell A também posso colocar no decodificador. E deixa eu pensar. Eu tenho que direcionar um dos dados aqui desses registradores. Poderia muito bem colocar um MUX nesses caras aqui. E o céu A e o céu B. Não é dessa forma que o Braftman faz, mas pode ser feito assim. Ao invés de um decodificador, eu só uso um MUX mesmo. Deixa eu apagar isso aqui. Vê se você concorda comigo. Ao invés de eles estarem conectados no mesmo barramento, eles estão desse jeito aqui.
que você acha? Ah. Aí essa A e essa B, tanto a saída A quanto a saída B, elas vêm dos mesmos 4 registradores, né? Exatamente. Ah, tá. Isso aí eu não tava me ligando. Eu posso Não muito tava com bem esse desenho falar na minha mente. 0000, 00 aqui, 00 aqui, e esse resultado vai ser o mesmo. Por quê? Aham. Eu não tenho nenhum problema. Entendi. Aí faz sentido ter 2 bits mesmo, que aí eu tenho 4 registradores, vou Isso. selecionar o conteúdo de qual dele. Entendi. Eu precisava ter esse desenho na minha cabeça. Beleza. E é interessante você ver a implementação do Brackman na questão desse módulo aí, né? Ele monta um. Só que ele não te deixa usar MUX. Ele faz pra você usar com decoder. Com tristate, perdão. Isso aí muda. Não, não muda tanto. É só uma questão que você vai ter... eu não estou conseguindo pensar, mas agora que eu já vi a imagem, é simples. Você vai ter... um tristate para cada registrador. E você vai ter um decodificador que vai ativar ele dependendo de quem você selecionou. Entendeu? Tá. E aí, como são 4, mesmo esquema, eu preciso de 2 bits pra... Isso, é o que está entrando nesse decodificador. Então, ó. Esse aqui é o decodificador que vai selecionar um dos tristates. E aí, por exemplo, escolhi 01 aqui, vai ser esse cara aqui. Então esse tristate vai estar ativo, então o barramento vai para esse barramento aqui compartilhado, que sai como saída. Isso aqui é a saída A. E é a mesma coisa para um B. Entendeu? Uhum. Nada demais. Opa. Beleza, aqui vou botar 2. Porque eu contei 25 e faltou esse S do deslocador 4. Esse S do deslocador 4 é o quanto de bits você desloca. Né? Isso aí pode ser quanto? Então, você tem... Isso depende das entradas ali em cima, né? Você tem quantos bits à direita e quantos à esquerda, né? A mais. 1, 2, 3 e 4, certo?
E 4, log 2, log na base 2, é 2. 2, então. 2 bits. Ah, então deu 27. E o resultado é 27, a resposta correta? Ah, legal. É, É isso, cara, é contar bits essa questão. Chatinho. Mas é só, então, mais uma vez, lembrar o que cada componente faz e entender o que é horizontal e vertical, dado os campos, né, de controle. bota fé, cara. Contar bit a gente sabe. Isso aí. Isso aí, ele adora questão de contar bit, cara. É foda. Conta bit teve no ArcComp também, direto, conta bit. Conta bit para parcialmente codificado, parcialmente decodificado. Eu lembro. Você fez também? Fiz. Pois é. Deixa eu ver aqui. Cara, você pode me dar uma explicação assim muito rápida, porque eu já consegui pegar na monitoria, mas daquela lookup table? Ah, sim. A lookup table, cara, como você tem uma função booleana, né, que você quer implementar. Você já sabe qual é a função booleana. E você vai fazer o seguinte, você vai programar a parte combinacional da sua CLB a funcionar do jeito que você idealizou essa função. Então, como é que você sabe como uma função booleana se comporta? Você monta a sua tabela verdade, a tabela verdade dela. Ou você já tem a expressão em uma tabela verdade ou vice-versa. No caso, mais importante a gente ter a tabela verdade. Por quê? Porque visualmente é exatamente uma tabela verdade. Você tem uma entrada e que entra num decodificador, que nesse decodificador ele ativa um componente de memória que vai ser a resposta daquela função booleana. Então você vai, vamos lá no slide. Deixa eu tirar isso aqui. É porque a minha maior dificuldade foi quando eu fui tentar fazer uma questão aqui. Deixa eu mandar logo a questão. Eu consegui entender mais ou menos o que essa lookup table faz. Tipo assim, vou te mandar a questão. Ah, tô vendo. Você sabe, esse MUX grandão é um decodificador. Isso você sabe. Tô ligado. Então, o decodificador sabe como funciona, ele só vai ter uma saída ativa por vez. A gente já viu isso hoje. Então, dado sua entrada A, B, C e D, você vai ter um das saídas do decodificador ativos que vão ativar um tri-state. Tá vendo ali os tri-states? Esses triangulinhos. Tá vendo aqui? Sim. Então, ativar um triangulinho desse significa ativar a passagem desse sinal lógico. E o que está dentro desse flip-flop aqui, desse quadrado, que é um componente de memória? Um 0, certo? Aqui onde o meu mouse está. Ah, é que eu tirei dessa tela pra ver. É porque ficou pequenininho. Aqui tem um 0. Tá, agora tô vendo. Então, a minha entrada C igual a 0 resulta na saída F ser igual a 0. Porque você colocou esse 0 aqui. Foi você. Entendeu? Aí o importante é olhar pros uns, né? Porque são os min termos. Pra eu montar a minha função de saída, né? Isso. Quer dizer, não necessariamente olhar pros uns. É olhar com... Não sei. Depende de como é a questão. Se a questão te dá uma expressão, aí sim. Aí você pode achar mais rápido, né? Olhando só para os uns, para quando aquilo é... Se de fato a sua expressão for logo um min termo, por exemplo, ou uma soma de min termos, aí é muito, muito fácil, né? E aí... No caso isso aí é uma análise, nunca vai ser um projeto, né? Porque a gente está numa prova de múltipla escolha. Então, aí você está com razão. Ele deu essa LUT pra gente e a gente tem que interpretar o que ela está fazendo. Então, uma boa ideia seria pegar essa LUT e ver qual é a expressão que ela está dando. Ou seja, a gente está olhando para uma tabela verdade e está tirando
a expressão lógica. Isso é Carnot. Sim. Um jeito é Carnot, outro jeito é só olhar para os mintermos e depois fazer se preferir, as simplificações por álgebra de Boole. Uhum. E aí a ideia dessa questão seria literalmente botar um Carnot dessa LUT. Uhum. Achar qual é a expressão e interpretar. Achar a expressão, Tem que interpretar. interpretar, exatamente. Mas lembra que a CLB não é só a LUT. A CLB também é um conjunto de muxes e um componente de memória. Sim, aí eu tenho que olhar para aquele códigozinho ali embaixo para ver o que tá entrando nos MUX. Isso aí. Para ver qual é o sistema final, né, que deu. Configuração, esse flip-flop tá indo com uma entrada D, o seu estado tá indo para D, né? Tá indo para o D da LUT, por exemplo. Ou sei lá o que. Cara, mas eu acho essas questões muito pegadas, velho, pra tu ficar testando na hora lá. Tu gera uma expressão booleana, aí depois tu tem que ficar supondo o que é o negócio, o que tá fazendo. Então, pelo menos é algo binário, né? Ou é ou não é. E, assim, eu tô defendendo um pouco. Mas o foda é quando as respostas são muito complicadas. Aí eu concordo com você. Tipo aquele gerador de paridade ímpar, não sei o que lá. Pô, aí fica bizarro reconhecer um negócio desse, velho. Mas, por exemplo, um flip-flop D com preset cria a coisa mais fácil do mundo. Eu achei isso aí mais amigável. Uhum. Eu vou gerar aqui a expressão lógica desse negócio. Beleza. Rapidamente. 0. Oi, conseguiu? Aham. A saída da LUT deu simplesmente meu Bzinho. Ah, é? Essa tabela, verdade, aí deu simplesmente B. Legal. Que mais? Agora a gente tem que ver o restante dos muxes. Uhum. Assim, eu não quero... É que, infelizmente, né, a gente já sabe a resposta, né? Então a gente já tá enviesado. Já estão. Mas a ideia de só ter B como entrada só reforça que a gente tá no caminho certo, né? Porque um flip-flop D, se ele tá Só tem, usando... né, o Dzinho. Exatamente, só tem D. Pelo menos como entrada sequencial. E, olhando para os muxes, de fato, o que sai de F, né, da LUT, tá entrando no D. Tá entrando no D. Se você ver aí, entendeu? Sim. Então você tá no caminho certo. E aí agora é simples, né? Porque aí eu olhei aqui o código, o set e o reset vão estar ligados, porque o MUX deixou passar aqui o sinal. Né? Essa Y não acontece nada, não? Porque ela tá em esses dois don't care aqui. O don't care significa que dane-se. Então, Y não tem nada em Y. Opa, mais uma coisa boa. Uhum. Quer dizer, o X seria então o Q. E o Y não dane-se. Uhum. O X seria o Q, eu tô pegando o Q desse flip-flop aqui, RS. Perfeito. Então tô usando um Q. Então isso aí são pistas que me levam a crer que é um flip-flop tipo D com um P7 clear. Mas completa tudo. Conferir. Assim, eu conferi, eu vi que o R e o S aqui desse flip-flop estão funcionando. Mas quem são? São... deixa eu ver. O S... O S tá vindo do 1, então tá vindo desse D? Deixa eu ver essa imagem aqui. Não, o S do flip-flop... Tá vindo desse MUX que selecionou 1 e essa setinha meio... você tá falando do R ou do S? S. Do S. O S é só o A. Isso, e o R e o D, né? Uhum. Isso, perfeito. É isso mesmo. Então isso aí não teve nenhuma... sei lá, uma tabela...
tentativa e erro. Ah, eu tô no D, então eu vou tentar colocar no... Ah, não, poderia até ter, né? Se eu pusesse no B, vou tentar pôr no B 0. Aí que eu sei que a saída da loot é o próprio B, né? Vou colocar B 0. Aí esse B vai entrar no D, que vai fazer... Porque o que ele fez, ele usou o flip-flop dentro pra ser ele mesmo. Uhum. Entendeu? Então é muito mais rápido sair essa resposta. Que é muito evidente. Mas às vezes vão ter componentes que não são tão triviais. Como a paridade aí, por exemplo. E aí você vai ver o que acontece e você vai interpretar esse resultado. Aí sim, você faria... Assim, basta olhar para a tabela verdade, né? Que é a própria loot. E interpretá-la. Aí eu teria que tentar mexer nessas entradas ali, nesse ABC. Sim, O que acontece? sabendo quem exatamente é A, quem exatamente é B, por causa dos moços, entendeu? Uhum. Da onde estão vindo esses caras? Beleza. Ainda tem tempo para mais questão? Tem sim. Eu tô... Tem? Mais uma. Hoje eu tô um pouco vi. mais... Deixa eu ver aqui. Calma aí, cara. Eu acho que não vai rolar, não. Eu vou ter que sair. Vai não? Vou ter que sair. Putz. Mas manda aí que... Qualquer coisa ou eu faço na monitoria que vem ou eu já mando a resposta pra você. Não a resposta, né? Mas eu dou as dicas. Tá. Você Eu tô manda olhando aqui, pelo acho que eu não sei. questão do Discord? Posso mandar pelo Discord, Tá bom. E caso precise, caso o pessoal queira, eu posso até fazer 2 monitorias semana que vem. Pode ser. Que é a véspera da P2, né? Né? Tranquilo, então. Eu vou indo, cara. Tranquilo, cara. Qualquer coisa eu te mando aqui no Discord.